Olá, tudo bem? Mais uma vez, o jornalista Sidney Fernandes. Estou aqui com esse quadro incrível. Estamos estreando hoje, sábado, o quadro Hoje Tem Histórias Emocionantes. Eu estou super feliz, pois nós iremos compartilhar a história de superação, de sucesso e realmente de exemplo para todos nós. Esse quadro nós colocamos todos os sábados uma história. E você que tem uma história também exemplar de superação, que gostaria que o jornalista Sidney Fernandes contasse aqui no nosso programa Tarde Top Online, é só você fazer contato com o nosso programa, que será um prazer compartilhar com todos a sua história de superação e de sucesso também. Hoje, nessa tarde de sábado incrível, eu estou recebendo uma família. Eu estou recebendo aqui a minha amiga Joana. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde para você também. O prazer é todo nosso aqui do Tarde Top Online e desse quadro incrível. Hoje tem histórias de superação. E também o meu amigo Renê. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Mais um momento juntos? Mais uma vez, que bom. É sempre muito bom. Excelente. E também o nosso amiguinho Topzinho. Eu sempre chamo as crianças de Topzinho, Topzinha. Então é o meu amigo Topzinho Cauã. Cauã, tudo bem? E ele só está olhando ali para o papai e para a mamãe. Olha, então todos sintam-se em casa mais uma vez. Eu tenho muita gratidão em poder compartilhar. Veja bem, esse projeto, Hoje Tem Histórias Emocionantes, ele nasceu no meu coração há 2 anos atrás. E quando eu decidi colocar ele em prática, eu pensei o seguinte, até compartilhei com a psicóloga Graziele Fernandes. Eu preciso de pessoas realmente que um dia, no decorrer, compartilharam suas histórias e que eu fiquei arrepiado e que me emocionou. E me recordo, Joana, quando você fez o curso de oratória comigo. Isso. E ali nós, em uma semana, nós nos conhecemos melhor e você trouxe essa história, o que você fez por amor e o que você faz. Então, eu fico feliz e honrado de vocês serem a primeira família a compartilharem com o público essa história de superação. Então, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que criou todo esse momento para nós, e também a vocês, gratidão eterna. Sintam-se em casa aqui no Tarde Top, nesse quadro incrível, Hoje Tem Histórias de Superação. Bom, como que tudo isso começou? A história do Cauã, como que o Cauã chegou na vida desse casal top? Então, eu conhecia o pai biológico do Cauã. Sim. Ele era um vizinho próximo e a minha mãe era muito amiga dele. E aí a gente soube que a menina estava grávida, que o Cauã tinha nascido, ele ficou 1 mês e pouco na UTI e logo que ele teve alta, a mãe biológica deixou ele com o pai biológico. E ele não tinha uma condição muito boa de cuidar e levou na casa da minha mãe. E eu, ao ver o Cauã, sabia de todas as necessidades dele, me prontifiquei somente a ajudá-lo com os remédios, médicos, os tratamentos especializados. No primeiro instante, nunca foi minha intenção adotar o Cauã. Eu apenas iria fazer o papel de madrinha. Sim. Eu iria cuidar do Cauã. Só que aí o tempo foi passando, e aí ele ficava na minha casa, na casa da minha mãe, na casa do pai. Na minha casa... Isso com 1 mês, você começou a ajudar com 1 mês. 1 mês e 15 dias. Aí o tempo foi passando, O você tempo ajudando, foi passando, a madrinha. eu ajudando, a madrinha. E eu ajudando. Quando ele tinha 2 anos e 3 meses, a mãe biológica
foi denunciada para a vara de infância, porque ele tem mais 2 irmãos, que os irmãos estavam em situação de risco, porque ela era usuária de droga e tudo. E quando o Conselho Tutelar chegou na casa dela, ela disse que ela tinha um 3º filho, que esse 3º filho morava com a madrinha, que era eu. E aí a juíza expediu um mandado de busca para o Cauã e assim foi cumprido o ofício judicial. O Conselho Tutelar foi na minha casa e aí lá eles descobriram que o Cauã tinha uma condição especial, que ele tem paralisia cerebral, e foi levado para o abrigo. Sim. E ficou 15 dias nesse abrigo. E aí, Sidney, até então eu não tinha certeza dos meus sentimentos pelo Cauã. Para mim o Cauã era um bebê que eu cuidava. Simples assim. E como madrinha. Como madrinha. Então, assim, vamos fazer aqui uma prévia. Ele, quando tinha 1 mês e 15 dias, lindo esse sorriso pro tio Sidney. Já estou apaixonado por você mais ainda. É um sorriso angelical, a gente sente isso, né? Eu sempre falo que as crianças são anjos. Sim, eu acredito nisso. Então, com 1 mês e 15 dias, você começou a ajudar, madrinha. Como madrinha. Depois de 2 anos e meio, isso. você recebeu ali a mãe, né? Por situações ali do vício. Sim. Então, você acabou recebendo uma notificação? Seria isso? Um ofício da justiça mesmo, né? E é bom... Ele foi acompanhado, foi o oficial de justiça, a conselheira do Conselho Tutelar, a polícia militar, foi tudo isso na porta da minha casa para recolher o Cauã para o abrigo. E até então você não tinha, Joana, a intenção de adotá-lo? Não. Até mesmo que você tem filhos? Eu tenho um filho de 19 anos e um filho de 14. Então você já tinha fechado a fábrica? Isso, já, acabou. Já tinha, então nunca foi realmente, eu não posso ser hipócrita de falar que sempre foi. Não, eu fui cuidando. E aí, quando isso aconteceu, eu vi que o que eu tinha por ele não era o amor de madrinha. Era além. Era Estou arrepiado. Muito além, Sidney. Você não tem noção da dor que foi eu ter que entregar o meu filho. Porque ali eu estava entregando o meu filho. Porque é justamente essa pergunta que eu faço para você agora. Como foi a decisão, vamos adotar o Cauã para a família, para o casal? Então, foi nesse período. Ele ficou 15 dias no abrigo e eu tinha que correr atrás de tudo. Eu tinha 2 opções. Uma era desistir, viver a minha vidinha do jeito que estava, tudo organizado, meus 2 filhos criados. Do jeito que você sonhou. Ótimo. Né? Ou assumir realmente toda e total responsabilidade pelo Cauã. Conversamos, eu, Renê e os meus 2 filhos, porque o Cauã é uma pessoa que vai depender de um adulto o resto da vida, então eu não posso tomar uma decisão sozinha, porque quando eu não mais estiver aqui, os meus filhos serão responsáveis por ele. Sim. Né? Então nós fechamos um círculo. Vocês têm certeza que é isso que você quer? A resposta que eu ouvi dos meus filhos é assim: traz meu irmão para casa. Meu Deus, que coisa linda. E assim eu fiz. Eu corri atrás de tudo judicialmente, legalmente, para fazer com que o Cauã retornasse ao lar dele, que sempre foi, porque eu acredito muito nisso, e foi providência de Deus. Deus arrumou um jeitinho de colocar o Cauã no meu núcleo familiar. Eu gosto muito de escutar isso, Joana, porque Deus, independente do credo de quem assista, sim. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que tudo tem um propósito. Com certeza. Então, sim. quando lá atrás você conheceu o pai dele, conheceu a mãe, e quando houve todo esse processo e você ali decidiu, serei madrinha, apenas com 1 mês e 15 dias, e você começou a ajudar, daqui a pouco você viu, ele já estava dentro da sua casa. Isso. E foi assim, foi vindo aos poucos. Foi. Né? Deus, ele foi fazendo da melhor forma possível. Foi, porque né? se fosse uma coisa, com certeza, Renê, né?
E esse momento de decisão, ele foi muito impactante, porque você não viu só o momento presente naquela época da adoção, não. mas sim, e quando eu morrer? E quando eu faltar, o pai faltar? A pergunta que eu me fiz, quando me perguntaram se eu tinha certeza se era isso que eu queria, porque adotar, Sidney, uma criança dita-se normal, já tem lá as suas complicações, né? Verdade. Porque a criança, ela vem, às vezes, com um histórico familiar, com um histórico de violência familiar, de tudo. Então, ela vem com uma formação ali. Você Sim. tem que desencadear aquilo tudo e botá-la no núcleo da sua família. Quando você resolve fazer isso com uma criança especial, é muito mais complicado, entendeu? Então, quando me perguntaram, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: hoje eu posso dar para o Cauã uma vida melhor. Se daqui a 10 anos eu fico sabendo que o Cauã não anda, não fala, não faz nada, e eu podia ter feito e não fiz, Sim. o que isso vai gerar para mim, emocionalmente? Então eu resolvi que eu quero. Eu quis, eu fui atrás, e hoje ele é oficialmente Cauã Rodrigues de Souza, filho de Joana Dark e Renê de Souza. Que lindo, e parabéns por essa atitude. Agora, lindo você é um anjo. E o que ocorre? Ô Joana e Renê, você muito bem colocou, às vezes as pessoas, elas querem adotar uma criança e acabam escolhendo. Eu quero uma criança com a cor tal, eu quero uma criança com as habilidades mentais tal. Geralmente querem bebezinho, não é isso? Sim, isso sim. É uma realidade de adoção. Uhum. Agora, você não foi pelas aparências físicas, cognitivas, sociais. Você foi com o coração. Eu fui escolhida, eu não escolhi. Que lindo. Isso é muito forte. E eu acho que, né, partindo para o lado da adoção, eu acho que todo mundo tem que se deixar ser escolhido. E não ficar, é assim, escolhendo. Porque às vezes a felicidade em ter um filho, uma filha, está tão próximo. E a pessoa não permite. Isso aí. Então foi uma missão, ô Joana e Renê, que vocês conseguem visualizar hoje, porque hoje ele está com quantos anos? 5. 5 anos. Então hoje vocês conseguem visualizar, com o passar do tempo, mesmo sendo médio, né, esse tempo a médio prazo, que foi uma missão que o universo, que Deus colocou para vocês? Sim, sim. E foi uma prova, eu vejo isso, porque vocês já tinham 2 filhos, a família, dentro de um contexto. É isso que a gente quer, 2 filhos. Isso. E vem esse presente do universo de Deus para vocês. Com certeza. Agora, vocês enfrentaram muitas dificuldades a partir do momento, vamos adotá-lo. Essa sociedade que na maioria das vezes é preconceituosa, às vezes as pessoas falam e não pensam, né, no que vai trazer de impacto para quem está escutando. Sim. E aí? Sim, eu já ouvi muitas mães dizerem, né, quando ele não andava, por exemplo, ou por ele não falar: ele é doente? E aí a pessoa responde: filhinha, ele é doente. E aí eu tenho que intervir, porque eu não permito, Sidney. E eu digo: gente, uma criança especial não é doença, é uma condição. Isso não pega, isso não transmite. Então não é doença, ele tem uma condição diferente. Sim. Só. Isso a gente sofre, com certeza. Todo mundo fala, né? As crianças perguntam da maneira inocente delas e os adultos às vezes respondem de uma maneira desconhecida. Então é legal para quem está acompanhando esse quadro incrível. Hoje tem histórias emocionantes, que não é uma situação tão assim drástica, é uma condição. É uma condição. E é uma condição que qualquer pessoa que está acompanhando o programa poderia passar ou pode passar. Com a gente certeza, nunca sabe. Com certeza, pode. E você aprende muito, você cresce muito. Sim. Você vive num universo que a gente não conhece, a gente só conhece quando tem esse contato. Sim.
e isso você aprende muito como ser humano. É um aprendizado todos os dias. Eu tenho 2 filhos, ditos-se normais, Sim. né? E assim, as pequenas coisas que o Cauã faz pra gente é uma festa, porque, né, o diagnóstico dele era muito pior do que é hoje, né? E no decorrer desse tempo que vocês adotaram ele como pais, ele vem progredindo? Muito, muito. O Cauã não tinha possibilidade, né, neurológicas de andar, de falar, de fazer um monte de coisas que hoje ele está se desenvolvendo. Do jeitinho dele, da maneira dele, da forma dele. E é isso que a gente tem que aprender. Não adianta eu querer que o Cauã faça como uma criança de 5 anos. Não, ele não tem um cognitivo de 5 anos. Então a gente tem que aprender com os passinhos dele. E é da forma dele. Agora, Renê, né, o pai adotivo aí do nosso amiguinho topzinho Cauã. O que você tirou de mais profundo, mais impactante, desde que você recebeu essa missão para a tua vida? Em adotar o Cauã. Olha, falei do pai, o sorrisão. E falando nisso, enquanto o pai está ali com os olhos cheios de lágrimas, o que eu sempre digo? Deus é perfeito mesmo, porque parece que é filho biológico. Falam isso, Joana? Falam, porque os meus filhos parecem comigo, né? São clarinhos, mais loirinhos, magrinhos, e ele é parecido com o Renê. Como que é perfeito, né? O universo, Deus, eu fico muito feliz. Agora vamos lá, o que trouxe aí para você, campeão? Bom, então, como a Joana disse, né? O Cauã, ele é uma conquista, né? Ele foi conquistando, né? A gente aos poucos, né? No início eu até havia uma pequena resistência, que eu sempre falava para ela. Eu falava para ela, ó, é uma criança. Sim. A gente se apega. E o apego não é uma coisa assim muito boa, porque depende muito de situação. Sim. Né? Se nós tivéssemos certeza que eles seria nosso, né, nosso filho, é diferente. Agora, como nós não temos essa certeza, a gente fica vulnerável. Então eu falo para ela, menos, porque nós não sabemos como será o futuro, né? E foi isso, aí deu essa coisa toda de conselho tutelar, e aí gerou essa coisa toda, essa preocupação, essa mulher ficando com uma louca, andando atrás de advogado. Quero meu filho. Atrás de todo mundo, e chorava, aquela coisa toda. Aí... É um momento de muita emoção, porque a pessoa que decide adotar uma criança já é uma pessoa que tem um coração muito sensível, ainda mais com uma condição como a do Cauã. Isso é lindo. Aí quando eu não podia levar ela lá no abrigo para ver o Cauã, ela ficava desesperada, arrumava um abrigo comigo danada, e eu tinha que dar meu jeito e levar ela. E esse processo que ele ficou longe de vocês, do lar dele, porque a família que adota uma criança, eu sempre digo, é uma família que tem um lar, não tem uma casa. Então, quanto tempo ele ficou longe do lar de vocês? Foi 15 dias. E foi aí que veio realmente a descoberta, né? Que a gente começou a entender qual realmente era o sentimento que nós tínhamos, né, por ele. E qual que era e é esse sentimento, Renê? É de pai. De pai, que coisa. E ele sorrindo, gente. O mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, biológico, eu tenho por ele. Não tem diferença. Não muda nada, eu não consigo ver diferente. Às vezes a gente até esquece que ele é adotado.
ele é adotado, porque a gente não consegue ver essa diferença mais. Porque é um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor que vem da alma, do espírito, vem da energia que a gente consegue sentir. É uma conquista. Quando eu tô em casa é igual que eu tô aqui. Não, eu acompanho você nas redes sociais, o quanto que o Renê coloca de vídeos, tocando violão, dançando. É o fã número 1. Eu fico tocando violão e bate palma pra mim, né, filha? Que alegria, gente. A gente dança, né? Então, e é carne e unha, eu tô vendo aqui, né? Sim, a gente é muito agarrado, né? A gente tá em casa e às vezes eu não tô nem um tempo, ou não tô cansado, não quero brincar. Às vezes aqueles problemas, né, que todo mundo passa, que aqui, gente, nós somos reais, somos de carne e osso. Então chega em casa e vem essa energia boa. Vem ele com a malinha dele. Com a malinha? Ele tem uma malinha de brinquedo. Cauã, você tem uma malinha de brinquedos? Aí ele vem, esparrama aquilo tudo e aí não tem jeito. Aí tem que brincar, né? Que gratidão. Agora, vamos lá. Os irmãos apoiaram desde o início. Desde o início. Mas eu tenho certeza que tem gente pensando, não gera ciúmes às vezes? Como que... Não. Não. De verdade, não. Nunca ouvi isso. Cauã, não gera ciúmes, não? Só do Cauã. Só do Cauã, tá vendo? E não, vocês têm essa energia boa, familiar e o contato com os pais biológicos. Vocês continuam, tem ainda ou não? Não, ou... é proibido pela justiça. Após a adoção, você não tem mais esse tipo de contato, né? Sim. Portanto, todo o registro anterior, ele é apagado. Isso é muito importante. As pessoas que estão acompanhando, eu estou recebendo nesse quadro de estreia. Geralmente você não sabe quem são os pais biológicos, né? A nossa adoção foi um caso diferenciado, à parte. Vamos deixar isso bem claro, gente, não é assim que se faz uma adoção, mas aconteceu de uma forma diferente, mas a gente foi procurar a forma legal de fazer isso tudo, judicial de fazer isso tudo. Mas assim, existe uma fila de espera, existe um cadastro. Isso que eu iria pontuar, quando tudo tem de ser, até o processo foi mais acessível devido já ao histórico de vocês com o Cauã. E a condição dele que não poderia ficar, igual ele ficou 15 dias no abrigo sem tratamento nenhum. Isso não pode acontecer, porque ele necessita da estimulação. E aqui na região sul-fluminense, nós estamos na cidade de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro caso de adoção nessas condições? Foi. Eu fui até Capa da Veja o ano passado. 2018. Isso, em janeiro de 2018 nós fomos Capa da Veja. A Vara da Infância entrou em contato comigo porque na região sul-fluminense eu era o único caso de adoção de uma criança especial. Sim, olha. Entendeu? Que missão positiva. E a Veja na época estava fazendo justamente uma reportagem sobre famílias que adotaram crianças especiais. E como na região eu era o único caso, e a juíza e a vara queriam promover isso, né? Divulgar toda essa parte da adoção, eu me propus também a fazer uma entrevista para a Veja. Que maravilha! E essa entrevista trouxe uma visibilidade como exemplo para muitas famílias? Sim, não só como exemplo, mas eu lembro que na época, assim... Quando eu quis adotar o Cauã, eu comecei a pesquisar tudo de direito que ele tinha, tudo que a gente podia fazer ou não para o benefício dele. Então, quando a gente estava fazendo ali a entrevista com a Veja, a menina foi me fazendo algumas perguntas extras, entrevista, e com essas respostas ela pode ajudar algumas famílias do Rio de Janeiro que não tinham acesso a essas informações. Ótimo! De direitos, de deveres, do que pode, do que não pode, do que é bom, do que é ruim. Foi um momento que você compartilhou toda a trajetória até chegar onde vocês chegaram, a adoção judicial e oficial, para ajudar outras pessoas. Outras pessoas, com certeza. E o intuito é o mesmo desse programa.
é abrir a mente das outras pessoas para ver. É difícil, gente? Não é fácil ter uma criança portadora de necessidades especiais. Sim. É dedicação, dedicação e dedicação. Porque é uma pessoa que não pode ficar sem outra pessoa. Sim. Mas é um bicho de 7 cabeças? Não. E outra coisa, nós temos aí vários ditos, reflexões, e até na própria Bíblia Sagrada fala que Deus ele não dá algo que não possamos suportar. Justamente. Às vezes, Joana e Renê, eu escuto tantas pessoas reclamando dos seus filhos que dentro de um contexto, entre aspas, são perfeitos, são normais, Isso. e reclamam. Então, quer dizer, vocês com toda paciência. Agora, dentro desse contexto, eu tenho certeza que o que faz tudo acontecer dentro do que vocês trazem para o Cauã é amor. Sim. Sem amor não vai. E quando a gente tem amor, a gente suporta tudo, não suporta? Sim, o suporta preconceito, o preconceito, os julgamentos. Sim. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês decidiram tomar essa decisão em adotá-lo, a família, né, os familiares, sem ser o núcleo, igual vocês tinham, né, 2 filhos, os familiares, eles apoiaram ou não? Tios, primas, enfim, como que foi esse processo? Todo mundo, tanto da minha parte quanto da parte do Renê. Eu não vejo eles fazerem diferença nenhuma. Excelente. Nenhuma. Houve um Todos apoio. eles abraçam, apoiam, perguntam, ajudam das duas partes. Isso é muito importante das também duas para partes. quem. Ninguém, em momento algum, me chamou de doida. Excelente. Viu? Você é uma inspiração. E é aquilo também. O marido ficou desesperado porque ela estava quase pirando os parafusos, que ela queria o filho dela de volta. E 15 dias parecia uma eternidade, não parecia? Parecia. 15 dias. Nossa, não passava nunca. E nesse período, o Joana, ele já tinha lá o quartinho dele, as coisinhas dele. Já. Nossa, eu naquela situação, eu iria também mover céus e terra para poder resolver logo essa situação. E no dia que houve que ele tinha que sair, né? No último dia que ele ficou no abrigo, eu estava trabalhando, aí ela me ligou desesperada, vamos buscar o Cauã. Eu estava trabalhando, aí eu tive que sair do meu trabalho, sair também igual doido, Para buscar esse príncipe, esse anjo. Isso é muito lindo. Agora vamos lá. Hoje ele está com 5 anos. 5 anos. Ele estuda. O que você traz dessas informações pra gente? Sim, ele estuda numa escola que é da minha irmã, perto da minha casa. Sim. Né? Porque ele tem que ter essa socialização. Então, isso ele até estuda mesmo lá. é por lei, não é, Joana? Sim, ele estuda lá desde 1 ano e 3 meses, que foi quando a neurologista, como a escola era da minha irmã, ela solicitou que eu colocasse ele para ele já ter essa interatividade com outras crianças, e também porque a estimulação visual é muito importante. Sim. Porque eles são repetecos, né? Então quando ele começa a ver uma coisa, ele quer fazer aquilo, então a estimulação visual é muito Olha. importante. E aí com 1 ano e 3 meses eu coloquei ele na escola da minha irmã. E ele lá, ele pode ficar até quantos anos? É o último ano, o ano que vem ele tá indo para uma escola municipal. Ótimo. Aí o ano que vem ele vai para a escola municipal perto da minha casa também. E nesse período que ele está lá na escolinha, você percebeu o quanto que ele evoluiu? Sim, muito, muito. O contato com as crianças, né, é muito importante. Com outras pessoas, com outras idades, né? Porque a minha irmã, na escola dela, ela pega criança de 1 ano e meio até 6 anos, então tem muitas. E lá nessa escola, ele é o único nessas condições? De paralisia cerebral, sim. A minha irmã tem autista, tem Olha. outras patologias na escola dela, mas de paralisia cerebral é só o Cauã. E nós podemos falar o nome dessa escola, porque no meu ponto de vista é um referencial.
é um exemplo, porque tem, infelizmente, mesmo sendo lei, tem instituições que não pega, porque é um desafio, Sim. né? A gente pode falar o Pode, nome dessa pode escola, sim. que é um É referencial. uma escolinha de bairro, né? Eu sou assim, Joana, desde que funcione, as coisas têm que funcionar, porque às vezes é tanto luxo, é escola não sei o quê, mas não trata a criança, a família como deveria tratar. Pode falar o É nome uma dessa escola de escolinha. bairro, fica no bairro Goiabal, em Barra Mansa, chama Meu Coleginho. Que bonitinho. Meu coleginho. Né? Vou até fazer um convite para sua irmã, para ela vir aqui, Sim. dar uma entrevista para a gente falar dessa questão da educação. Sim. Né? Meu Coleginho, Meu Coleginho. no bairro Goiabal, Barra Mansa. próximo aqui de Volta Redonda, na cidade de Barra Mansa. Qual que é o nome da sua irmã? Solange. Solange, parabéns. Continue fazendo a diferença, porque assim você ajuda a família muito. e a sociedade a ser Com melhor. certeza, com certeza. Que maravilha. Bom, agora em casa, o que o Cauã, o que você gosta de fazer em casa, com a família, com o papai, com a mamãe? O que você mais gosta? Bagunça? Brincar com a mamãe, Olha, com o papai, gente. comer papá. Hum, Você come papá? comigo Papai. também? Fazer Não, bagunça come com o papai. T-City dele. E ele gosta de. Ele come comida. O que ele mais gosta nesse contexto? Falou que é papai? comida, meu filho. É? Você botar Nossa. uma pedrinha com leite condensado em cima e tá chupando. Gosta de doce? Gosta. Eu também adoro doce, Cauã. Gosta de tudo. Agora, o que nós gostaríamos de deixar bem claro aqui? É uma história realmente de superação. Por isso que vocês estão fazendo parte da estreia desse quadro. Hoje tem histórias de superação no programa Tarde Top Online com o jornalista Sidney Fernandes. E o que você, Renê, deixa para todos que estão acompanhando essa entrevista nesse sábado incrível, e até mesmo a pessoa que não consegue acessar, não conseguiu por um motivo ou outro, essa entrevista está registrada, né, na nossa plataforma lá no YouTube e no Facebook. O que você deixa para essas pessoas, meu amigo? Então, o que eu deixo para as pessoas é que o que move a todos é o amor. O amor. Quando a gente tem um amor, um sentimento verdadeiro, nada se cria barreiras. A gente tem força para enfrentar e ir além até do que a gente imagina, né? Para vencer, para superar, isso é incondicional, o amor. É incondicional. Você Não tem fronteiras, não tem. não tem preconceito, não tem racismo, não tem dificuldades. Não tem dificuldade. Na verdade, assim, a dificuldade passa a ser até pra gente, né? Sim. A dificuldade passa a ser pra gente, porque a gente fica tão empenhado em ver o desenvolvimento dele que a gente está sempre buscando mais, querendo mais. Os tratamentos dele, a maioria dos tratamentos dele é aqui em Volta Redonda. E falando em tratamentos, eu acredito que sejam tratamentos caros. Vocês que custeiam isso, têm ajuda, enfim, gente, como que funciona aí esses tratamentos? Tem algum auxílio social? Tem. Enfim, que isso O é Cauã, ele importante tem também. o LOAS, que Sim. é o auxílio que toda criança deficiente, né, portadora de necessidades tem, que é um salário mínimo, e desse salário a gente tira a maior parte para pagar o plano de saúde, que ele tem um plano de saúde para poder estar executando todo esse tratamento, porque se não fosse eu também não teria condição de pagar. Sim. Porque as terapias dele são caras, e aí desse salário que a gente custeia o plano de saúde, as medicações, a fralda, e o resto é por nossa conta. E se alguém estiver assistindo ao nosso programa, porque a tecnologia é só Deus que sabe onde pode chegar, e quiserem ajudar de uma forma ou de outra, ressaltando que tudo que ele precisa ele tem. Mas é o que eu falo, gente, ajuda de uma forma ou de outra nunca é demais. Nunca é demais. Então, vocês estão abertos a isso, gente? Qualquer ajuda que as pessoas quiserem, de uma forma ou de outra. Olha, certa vez eu escutei a história, não era nessas condições, mas uma família
que tinha adotado uma criança, só que nesse contexto tinham outras dificuldades. E ali essa pessoa escreveu uma carta para uma instituição e ali um grande empresário estava prestes a falecer. Olha que história. E ali ele deixou, quando ele leu aquela carta, né, dentro dessa instituição, ali ele se sensibilizou e deixou toda a fortuna para essa família que tinha adotado uma criança em outras condições. A dificuldade dessa família era em manter a educação dessa criança. Então a gente nunca sabe quem está do outro lado. Sim. Então vocês estão abertos, Sim, eu não me ressaltando que tudo que ele precisa, vocês estão vendo a condição que ele está bem cuidado, come bem. Eu acompanho ele na rede social, tem tudo, escolinha, tem papai, tem mamãe, tem amor, tem tudo. Mas se você se sentiu tocado com essa história, se sentiu aí, pode ajudar de uma forma ou de outra, ajudem eles. Né? E também curtem, compartilhem, porque isso aqui é um exemplo para todos nós. Para todos nós. E exemplo, aquilo que é bom a gente tem de divulgar. Com certeza. Não é isso, Joana? Com certeza. Agora, eu fiz a pergunta para ele e para você. O que você tira de maior aprendizado desde que você foi invocada, né, a cumprir essa missão juntamente com o seu esposo, Joana, e com a sua família também? Eu acho que o que a gente, né, o que o Renê falou, tudo que move é o amor. Sem amor não se faz nada mesmo. E o que eu aprendi com isso é que o amor, ele nasce incondicionalmente de lugares, de pessoas que você nem imagina. E que ele vai te conquistando das maneiras que você também não vê. E quando você vê, você está tomada de amor, tomada de paixão, de coragem, de incentivo, de força. E é isso aí, a gente tem que... Eu aprendi muito a isso, a ter muita força, a ter muita compaixão, a ser mais humana. Se doar, né? Porque Se a história doar. de vocês de superação é de doação. Doação. É de isso doação. aí, é de doar. Agora, o amor, para você que está acompanhando aí o quadro, hoje tem histórias emocionantes no programa Tarde Top Online com o jornalista Sidney Fernandes. O amor é só quem está disposto a sentir. Tem que ter muita sensibilidade. Olha lá, tio Sidney. nós estamos vendo, ó, tio Sidney, Cauã, mamãe e papai. Dá tchau. Ó, tchau. Viu? Então, ele está vendo aqui no monitor, gente. É quem está disposto a sentir. Sim. O amor, ele é imensurável. E vocês estão de parabéns. Agora, Joana, Renê, se tiver escolas, instituições que queiram levá-los para uma palestra, né? Nós estamos aqui, gente, é para divulgar, é para poder ampliar, certo? Romper fronteiras. Vocês também estão dispostos aí a compartilhar essa experiência? Sim, sim. Então, todos que estão acompanhando, gente, escolas, instituições, enfim, convidem eles, é um exemplo. Isso é muito importante, até mesmo na área motivacional, né? Sim, uma Às coisa vezes... muito importante, Sidney, que eu ouvi de um médico que eu fui levar o Cauã, é que eu não tenho um sentimento que chama pena. Eu não tenho pena do Cauã. Jamais, né? Entendeu? Ele é como nós, ele tem uma Então, condição, né, Joana? A gente tem que lutar contra esses sentimentos. Tem muitas pessoas que têm esse tipo de sentimentos. Então, isso é muito importante a gente divulgar o que a gente faz, né? Os direitos de uma criança especial, porque tem, infelizmente, muita gente que não tem esse conhecimento, esse acesso. E estamos sim dispostos, eu gosto de falar pra caramba. Fez oratória comigo. O Renê também fez oratória, né? Excelência. E isso é importante. Porque sabe de uma coisa? Eu vou repetir. Quantos pais reclamam dos seus filhos? É você mesmo que está acessando aqui, que está escutando. Reclamam dos seus filhos, reclamam de suas famílias,
Então, às vezes, precisa escutar um pouquinho, abre o teu coração e valorize, independente da condição, que você mesmo. se encontra nesse momento. Se entregue, se doe. É isso que eu ia falar. Quando eu vi o Renê com ele aqui no colo, e que ele falou que foi o amor, foi quando ele viu, ele já estava nessa situação também, é o que eu vi. Vocês se lançaram desde que encontraram o Cauã. Isso é uma força que transcende tudo. Então, eu quero agradecer. Renê, o que você finaliza com suas conclusões nessa entrevista top? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, a todos aí. Meu papai. Né, essa oportunidade de estar junto novamente. Eu sempre falo que é sempre bom estar com vocês. E o que eu tenho a dizer que informação não quer demais. Sim. A gente sempre se mantém informado, né? E se preciso, né, a gente puder ajudar de alguma forma as pessoas que passam por situações assim, nós ajudaremos com certeza, né, com informação ou sei lá, não sei, naquilo que for necessário e que estiver dentro das nossas condições, com certeza a gente está disposto também. Porque a maior riqueza que eu percebo que vocês têm é o amor. É isso que faz a diferença. Sim, e esse é muito importante. Então, como eu já disse, né, é uma criança que pra gente não tem diferença. Não olhamos para ele com indiferença, né? Na verdade, ele é nosso filho e a gente cuida com muito carinho, com muito amor, e eu acho que é isso que é importante. Excelente, muito obrigado, meu amigo Renê, pai aqui do Cauã, certo? Agora, e você, Joana, o que você deixa para todos que estão acompanhando essa entrevista top? Amem mais, doem-se mais, sorriem mais, deem importância a pequenos detalhes que fazem toda a diferença na vida de todo mundo. Às vezes a gente fica tão preocupado com grandes coisas e aprendendo com o Cauã eu sei que o pequeno é o maior. Então é isso aí, amem, doem-se, se permitam amar, se permitam ser amados. E o mais façam a diferença. E o mais gostoso desse quadro, hoje tem histórias emocionantes. Quando eu senti no meu coração de ter esse programa, eu pensei o seguinte: eu não quero entrevistar pessoas que vão reclamar, pessoas que vão se fazer de vítimas. E aqui nós conseguimos ver isso. É uma história de superação, com amor. Há dificuldades? Sim, mas o amor, a força, a fé em Deus é maior do que isso. E acaba sendo um referencial para todos nós. Sim. Cauã, você quer falar alguma coisa? Quer mexer com as mãozinhas? Que chuva lindo, de amor. Chuva de amor. E aqui eu vou encerrando essa primeira entrevista. Hoje tem histórias emocionantes. Eu fiquei arrepiado, acredito que você também, todos aqui no estúdio. Então, que você pegue isso como positividade. Pare de reclamar. Pare de jogar, às vezes, a culpa no Deus maior. Pare de abrir sua boca para poder ficar reclamando. Agradeça, independente de como você esteja. Olha essa família linda, o exemplo que eles estão trazendo para todos nós através dessa entrevista incrível. Então, Renê, muito obrigado. Joana, muito obrigado. Cauã, e um abraço. Vocês têm que mandar um abraço para os dois filhos. Eu não quero que eles fiquem com ciúmes. Para o Heitor e para o Guilherme. Heitor e Guilherme. Isso. Então, ó, aqui a Joana e também o papai. Vamos mandar beijo, chuva de amor para todo mundo. Chuva de amor. Isso. Vamos divulgar esse belíssimo... Manda beijo pro Cauã. Ó. Isso. Top. Dando tchau para a equipe. Vamos divulgar, meus amigos, minhas amigas.
essa belíssima história de superação. Querem ajudar? Ajudem. Querem convidá-los para um bate-papo gostoso igual nós tivemos aqui? Convide, tenho certeza que vai trazer muita positividade para vocês. Bom, eu fico por aqui, o jornalista Sidney Fernandes. No próximo sábado teremos mais uma história de superação. Tenho certeza que vocês irão se arrepiar e se emocionar também, ok? Fiquem todos com Deus, um beijo em você e em toda a sua família. E até o próximo programa. Vamos terminar dando tchau? Ó, tchau! Dá tchau, Cauã! Chuva de amor!